Bom, eu acho que inicio aí agradecendo a todos os presentes. Vocês estão me ouvindo, Pedro? Estão ouvindo. Nós estamos usando os recursos tecnológicos, eu não estou aí presencialmente, mas estamos praticamente juntos, eu, Diogo, Pedro, trabalhando intensivamente aí durante os últimos meses para que essa obra fosse lançada e estamos muito felizes, ficamos muito felizes com o resultado, espero que todos estejam também. E nos alegra muito também o fato de ser um livro disponível online, que a gente pode circular e com muitos alunos, estudantes, enfim, profissionais também vão poder ter acesso e que isso possa gerar muitas discussões sobre o tema de inovação em direito no Brasil. Um bom dia a vocês e um bom evento. Obrigada, Pedro. Obrigada, Diogo. Muito obrigado, Carol. Essa foi a Maria Carolina Foz, que é uma das organizadoras deste livro que, com grande satisfação, nós lançamos hoje aqui no IEA. É o livro Inovação no Brasil, Avanços e Desafios Jurídicos e Institucionais. Quero agradecer, antes de mais nada, a presença das pessoas que aqui estão fisicamente e também das pessoas que nos assistem na internet. Nós estamos aqui ao vivo no site www.iea.usp.br/ao-vivo. Esse evento está sendo gravado. Eventualmente, quem quiser fazer perguntas e dialogar conosco, daqui a pouco, quando a gente tiver essa oportunidade, eu peço que, por favor, o faça através do microfone, pedindo à pessoa que se identifique apenas para que nós possamos ter o registro completo desse evento. A pedido aqui da organização do IEA, eu também solicito a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso, por favor. A última orientação que nós temos aqui do IEA é que as pessoas que estão nos assistindo remotamente pela internet estão convidadas a enviar perguntas pelo e-mail iearesponde@usp.br, de novo iearesponde@usp.br. Muito bem, mais uma vez, esse é o evento de lançamento do livro Inovação no Brasil, Avanços e Desafios Jurídicos e Institucionais, um trabalho coletivo, feito a várias mãos. Ele foi apenas organizado por alguns de nós que estão aqui, Pedro Salomão ao meu lado, e Maria Carolina, que vocês há pouco ouviram, mas ele é, sobretudo, um trabalho feito em conjunto por alguns que estão aqui, por outros que, infelizmente, não puderam estar presentes. Eu queria apenas mencionar, depois vou fazer um agradecimento a todos os autores nominalmente, mas gostaria de especialmente agradecer aqueles que puderam estar presentes aqui hoje. Eu já mencionei brevemente, mas a professora Maria Paula Dallari, minha amiga e coautora nesse trabalho, uma enorme honra e satisfação ter podido fazer esse trabalho contigo, Paula. Foi algo que eu sempre quis fazer e eu acho que a gente pode ter a esperança, eu acalento isso, de fazer muitos outros ao longo da nossa vida, mas também ao Vitor, também ao Fábio, também ao Rafael, alguns autores que estão aqui, o professor Ari Plonsky, o professor Cavalheiro, o pessoal que nos veio nos prestigiar, muito obrigado. Ariente, Eduardo, desculpa, perdão, obrigado pela tua presença, e aos demais também, muito obrigado. Muito bem, nós vamos rapidamente apresentar, sem ao Vitor, também ao estender demais essa introdução, o que é que nos motivou e de onde veio a ideia de fazer esse livro. Ele tem a ver com uma agenda de pesquisa que eu falo nós, mas incluo, penso, todos nós, isso é algo que nos une, uma agenda de pesquisa que nós vemos perseguindo nos últimos anos e que esse livro procura abraçar e procura, tendo em vista essa agenda, criar, digamos, um pontapé inicial. Não é mais do que isso, porque nós enxergamos essa agenda como uma agenda coletiva e de longo prazo. Esse livro procura, entre outras iniciativas que têm sido lançadas e têm sido abraçadas, esse livro procura dar algum tipo de
de impulso para essa agenda, que é uma agenda jurídica, mas é uma agenda também interdisciplinar no campo da inovação. Vou pedir, então, para que a gente pudesse, por favor, passar o primeiro... Posso? Como é que eu faço para passar? Aqui, desculpa, está bem, obrigado. Tá bem. Só para facilitar um pouco, rapidamente, nós vamos aqui só, a título de esclarecimento, eu estou vendo aqui que a formatação não está muito boa, porque provavelmente os computadores não eram compatíveis, mas enfim, rapidamente. Qual é a ideia subjacente a esse livro? Em especial, explicar um pouquinho algo que, do ponto de vista, digamos, metodológico, o organiza, que é a ideia de gargalos jurídicos e institucionais à inovação no Brasil, e depois falarmos um pouco, antes de abrir o debate e poder ter a oportunidade de interagir com os presentes e com as pessoas que estão nos assistindo, que é o que interessa, sobretudo, para nós aqui, falar um pouco sobre uma agenda futura do que poderia ser uma miríade de possibilidades de continuação desse trabalho. Muito bem. De onde nós partimos, acho que isso é algo que, de fato, nos une a todos aqui, de alguma forma. Não necessariamente com essas palavras, mas acho que são preocupações comuns de qualquer modo. Estou falando de uma certa perplexidade em torno de algo que nos parece ser paradoxal. Que paradoxo é esse? Nós, juristas, estamos falando aqui de um pequeno grupo de pessoas do campo do direito que tem se interessado nos últimos tempos por tratar do tema da inovação. Somos pessoas e profissionais que lidam cotidianamente com as políticas públicas em geral, mas com as políticas públicas de inovação em especial, e, entretanto, somos pessoas que pouco as estudamos de forma sistemática, de forma organizada, e isso nos soa paradoxal ou problemático. A gente tem a mão na massa, em vários de nós, seja como pesquisadores, seja como pessoas que atuam no setor público, mas a gente tem poucos recursos metodológicos, a gente tem poucas agendas profissionais de pesquisa dedicadas a entender melhor o que nós fazemos na nossa vida profissional, e isso revela uma certa defasagem, revela um certo gap do ponto de vista da pesquisa no campo do direito e da inovação. Então, isso era a perplexidade que motivou que nós dessemos algum tipo de pontapé inicial para começar esse projeto. Nós temos escassa reflexão teórico-conceitual, cuidado metodológico ainda muito incipiente, é muito difícil, como a gente vai tentar mostrar logo mais, fazer pesquisas no campo do direito quando se trata de inovação por uma série de fatores e de complicadores que, do ponto de vista metodológico, nos desafiam a todo tempo. Nós vivemos uma certa miopia disciplinar, temos dificuldade como juristas de interagir com outras linguagens, com pessoas de outras áreas. Nós somos muito autorreferenciais, isso é uma crítica que nós já conhecemos há muito tempo, uma autocrítica que nós fazemos. E no campo do direito, a reflexão sobre a inovação tende a ser muito fragmentária e tende a seguir o padrão das caixinhas ou das áreas nas quais o direito se divide, quando ele é, por exemplo, ensinado nas faculdades, e volta e meia, com frequência, melhor dizendo, a gente se esquece de que essas caixinhas são muito mais um recurso pedagógico para que a gente possa ensinar e aprender o que é o direito, do que propriamente uma divisão que corresponda ao modo complexo como o direito é na vida real. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas tendem a estudar problemas ligados à inovação no campo do direito a partir, por exemplo, das suas respectivas áreas de especialidade, como o direito tributário, o direito administrativo, o direito financeiro, o direito econômico e por aí vai, mas isso, apesar de nos garantir ou nos assegurar algum grau de aprofundamento, nos impede de entender a questão jurídica em torno da inovação como uma questão transversal que perpassa todas essas áreas. Para, digamos, ilustrar isso, é que eu gosto de me referir a uma expressão que pela primeira vez eu ouvi de forma muito feliz da professora Maria Paula Dallari, que é a ideia de que nos falta um regime jurídico integrado da inovação
que nos permita entender e aplicar o nosso conhecimento ou desenvolver conhecimento nesse campo de forma a transcender essas barreiras que nos prendem, inevitavelmente, às nossas áreas de maior especialização ou de maior familiaridade. Então, isso é também parte desse diagnóstico de que nós temos certas limitações metodológicas, epistemológicas, a trabalhar com esse tema. Como é que a gente procurou superar ou encontrar caminhos para tentar superar esse tipo de entrave, esses desafios de pesquisa no campo do direito e da inovação? Eu evito falar direito da inovação porque isso me lembra um pouco um jeito um pouco anacrônico dos juristas incorporarem para a sua área de trabalho temas que lhes são não familiares, e a gente tende a chamar as coisas de direito, por exemplo, da inovação, direito do que quer que seja. Eu não vejo exatamente as coisas assim. Não acho que nós estamos fazendo um direito da inovação, nós estamos tentando incorporar temas de inovação, uma agenda de inovação ao campo do direito, mas não necessariamente fazendo disso algo que a gente possa ou deva chamar de um direito da inovação, apesar disso ser uma forma sintética e útil de explicar o que nós estamos fazendo por outro lado. De qualquer modo, o que nós procuramos, e agora eu estou falando especificamente de Maria Carolina, Pedro e eu, nós procuramos fazer foi, nos idos de novembro de 2015, problematizar tudo isso. Nós organizamos lá na Faculdade de Direito da USP, onde nós tivemos, com alguns de nós que estão aqui presentes também, a nossa formação, e é onde alguns de nós trabalhamos, um seminário. Vários dos autores desse livro participaram desse seminário, não todos, mas vários, no qual nós discutimos gargalos jurídicos à inovação, e foi o momento em que nós resolvemos que, para superar ou pelo menos enfrentar esses desafios e perplexidades, nós deveríamos trazer pessoas e experts ou especialistas, alguns especialistas brasileiros, evidentemente não foi possível convidar a todos, mas enfim, de outras áreas. Estou falando de economistas, de engenheiros, de sociólogos, de cientistas políticos, que nós convidamos para discutir o tema dos gargalos, e procuramos evitar nesse evento, que aconteceu em 2015, um tipo de formatação que parecesse um debate exclusivamente jurídico. Então, o que nós propusemos e procuramos fazer ali foi tentar construir eixos transversais que agregassem pessoas de diferentes perfis profissionais, de diferentes agendas acadêmicas. Os eixos que organizaram esse seminário e que também, de alguma forma, estruturaram o livro que dele resultou, são inovação em um cenário de crise, de incerteza e de risco. O risco, de resto, é um elemento inerente à própria ideia de inovação, mas não a conjuntura aguda de crise que nós estamos vivendo no nosso país hoje, e já vivíamos isso no final de 2015, não de forma exacerbada, mas já era algo visível. Desafios, isso número 1. Número 2, desafios de financiamento da inovação. É um tema econômico, mas não apenas. Desafios de avaliação e prospecção de políticas públicas de inovação. É um tema que une também profissionais de diferentes áreas. E desafios, mais especificamente agora, jurídicos e institucionais. Eram as 4 mesas que compuseram esse seminário que nós fizemos lá na Faculdade de Direito da USP, e foi o primeiro momento em que nós pudemos juntar pessoas, trazer pessoas dessas diferentes áreas e propor a elas esse tipo de eixos ou de vetores transversais pelos quais nós poderíamos tentar encontrar uma agenda comum, multidisciplinar, para enfrentar o problema da inovação a partir da perspectiva mais do que conhecida, que é a de que o Brasil literalmente patina nas suas iniciativas de catalisar processos de inovação. Isso é revelado a cada vez que as pesquisas mostram a porcentagem de investimentos em inovação como fração do PIB, por exemplo. Elas sempre nos mostram que o Brasil tem enorme dificuldade em avançar enfim, nos seus esforços de promover
investimentos e inovação de modo geral. Outro pressuposto que está por trás disso é a ideia de que a inovação não acontece de forma espontânea, ela não é algo que o mercado produza de forma natural. Não tem nada de natural na inovação, e a experiência histórica mostra que a inovação pressupõe políticas públicas consistentes, estruturadas, pressupõe uma ação governamental bastante autoconsciente, que não apenas prevê e traça um plano de voo para a inovação, mas prevê também o aperfeiçoamento e o ajuste recorrente e constante desse plano de voo a todo o tempo. A inovação é um processo de aprendizado, sobretudo, que demanda um tipo de política pública, portanto, e por isso, razoavelmente complexa. Além disso, do ponto de vista mais familiar para os juristas, isso pressupõe que nós sejamos capazes de construir o que alguns de nós vimos chamando de arranjos institucionais ou de arranjos jurídicos e institucionais que sejam capazes de estruturar e dar vazão para essas ações de política pública, inclusive no que diz respeito à sua imperativa necessidade de ajuste e aperfeiçoamento constante. Nós pressupusemos também, como parte desse conjunto de premissas, que existe uma arquitetura, uma inteligência ou uma tecnologia jurídica por trás disso, que estrutura, não apenas é um papel dos juristas, evidentemente, mas é também um papel dos juristas, que estrutura e molda em uma larga e razoável medida essas políticas públicas de inovação. Ou seja, existe um papel relevante para os profissionais do direito nisso, e esse papel, mais uma vez, desafia os profissionais do direito que não têm, no nosso diagnóstico, é uma provocação no bom sentido da palavra que nós enfrentamos e fazemos, profissionais que não têm preparo para enfrentar os desafios que políticas públicas complexas e arranjos institucionais complexos como esses demandam a todo o tempo. Então, nós precisamos nos preparar melhor para isso. Uma nota de rodapé que eu gostaria de fazer é de que vários de nós aqui ouvimos, e ainda isso é recorrente, que o direito e os juristas, os consultores jurídicos, os departamentos jurídicos, mais atrapalham do que ajudam as iniciativas de inovação. O direito é muitas vezes visto como um obstáculo, como um empecilho. Existe uma espécie de folclore no campo da inovação que nos diz o tempo todo que os juristas servem muito mais para nos dizer ou para dizer aos agentes públicos e aos agentes de mercado o que não pode ser feito e nunca para dizer como as coisas podem ser feitas. Nós somos, em geral, aqueles que dizem que se determinadas medidas ou iniciativas forem adotadas, provavelmente haverá consequências, seja do ponto de vista dos órgãos de controle da administração pública, seja do ponto de vista dos efeitos jurídicos em relação ao mercado, de responsabilização e outros problemas de natureza jurídica. Em geral, os juristas e pessoas do direito são vistos como portadores desta mensagem de que a maior parte das medidas e atitudes e providências necessárias para implementar essas políticas de inovação não são possíveis. Então, isso também nos incomodava. A nota de rodapé, no fundo, é para dizer que nós estávamos, como vários dos que estão aqui presentes, imagino que também estejam, nós estávamos cansados de ouvir que nós, juristas, somos os responsáveis por atravancar certas decisões que são importantes, seja do ponto de vista das decisões econômicas do mercado, dos agentes econômicos privados, seja do ponto de vista das decisões de Estado, dos formuladores e implementadores de política pública. Então, seja como razão de obstáculo e de atraso, mas também como potencial elemento catalisador da inovação, é que nós pensamos que fazer um livro, finalmente, poderia ser um jeito de começar a enfrentar esse tipo de problema, e esse seminário que nós ajudamos a organizar em novembro de 2015 foi o pontapé, como eu disse antes, para que esse livro
começasse a ser forjado. A primeira coisa que nós fizemos depois do seminário ter acontecido foi convidar as pessoas que ali estiveram e alguns que nós fomos conhecendo ao longo do caminho, algumas e alguns, para que escrevessem capítulos nesse livro e que esses capítulos pudessem ser organizados de acordo com um único referencial, uma única orientação que nós pedimos que esses autores e autoras pudessem tentar atender, que era fazer trabalhos e reflexões a partir de problemas e obstáculos que eles e elas enxergassem como sendo relevantes nas políticas de inovação, naqueles eixos transversais: financiamento, avaliação, problemas que a crise conjuntural, espero que seja mais conjuntural do que estrutural, mas enfim, vinha trazendo, e também problemas específicos no campo do direito, e foi assim que nós montamos o time de autoras e autores que, no fim das contas, nos levaram com muita satisfação a esse dia de hoje, que é o dia de lançamento desse livro. Eu gostaria de fazer uma rápida pausa para dizer que não teria sido possível lançar esse livro se não fosse a participação de todos os que, para ele, se dedicaram escrevendo os seus trabalhos, as pessoas que nós vamos agradecer nominalmente daqui a pouco, mas também se não fosse a gentileza, o apoio da própria Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do Observatório da Inovação e da Competitividade, na pessoa dos professores Mário Salerno e Glauco Arbix, onde eu também trabalho como pesquisador com grande satisfação. Também não teria sido possível fazer, em especial, este lançamento, se não fosse a gentileza do Instituto de Estudos Avançados, que com muita boa vontade nos recebe hoje aqui para que nós possamos falar um pouco desse trabalho. A ideia de que o direito tem um papel relevante na inovação é, na própria literatura, algo incipiente. Estou falando da literatura que transcende a própria produção jurídica brasileira. Não são muitos os juristas e acadêmicos do direito mundo afora que possam ser considerados pessoas que têm uma agenda de direito e inovação. São poucos os juristas que se dedicam a isso a ponto de dar a esse tema alguma centralidade nas suas próprias agendas de pesquisa, mas existem algumas pessoas interessantes com as quais nós gostaríamos de dialogar no campo do direito. Evidentemente, existem pessoas fora do direito que têm grande produção e reflexões muito importantes. Eu estou, nesse momento, me referindo especificamente a uma certa lacuna, a uma certa ausência no campo do direito, mas, entre outros, por exemplo, há um professor alemão da Universidade Humboldt de Berlim, chamado Martin Eifert, que diz que o direito tem pelo menos 4 papéis relevantes na promoção ou no fomento da inovação numa sociedade desenvolvida ou numa sociedade em desenvolvimento. O direito mantém a sociedade aberta à inovação, previne riscos inaceitáveis e induz inovação por meio de mudanças institucionais, criando um arcabouço jurídico-institucional para a inovação. Evidentemente que essas são formulações muito gerais e que isso pressupõe uma enorme potencialidade de desdobramentos em termos de agenda de pesquisa. É apenas um jeito de dar alguma embocadura inicial para que esse tipo de pesquisa seja feita, tenha início. Por meio de normas e processos e instituições jurídicas, são forjadas capacidades estatais para a governança da inovação, são fomentadas competências privadas, são estimuladas sinergias público-privadas, são assegurados mecanismos de controle, mas não apenas, de controle democrático, de controle legitimador por parte da sociedade também dessas políticas de inovação. Entretanto, como nós há pouco vimos, em grande medida, com muita frequência, esses papéis, digamos, benignos do direito na inovação são frequentemente obstados pelo próprio arcabouço jurídico, numa conjunto de funções que é
ambígua, e o direito pode ser visto em vários casos como ele próprio um inimigo da inovação. Esse é um título de um artigo que Pedro e eu escrevemos, ele foi o autor desse título em especial, que eu achei muito provocativo. O direito contra a inovação, com um ponto de exclamação, perdão, com um ponto de interrogação no final. O direito pode atuar contra a inovação, e nosso diagnóstico é de que pode, se ele não for capaz de deslindar vários desses gargalos jurídicos e institucionais da inovação, ou pior, se ele os criar ou se ele os perenizar, se ele os cristalizar. O que nós entendemos por gargalos jurídicos à inovação ou gargalos jurídicos institucionais à inovação? São obstáculos à implementação de políticas de inovação que estejam diretamente associados à aplicação, à regulamentação e à interpretação das normas jurídicas. De novo, uma formulação ainda muito genérica, mas para começar a criar algum tipo de glossário ou algum tipo de embocadura para que a gente comece a dar alguma contribuição para enfrentar esse tipo de problema. Eu quero ressaltar que, evidentemente, nem podia ser diferente. Esse é só um jeito, entre outros possíveis, de começar a enfrentar esse problema. Não é nossa ambição criar uma teoria jurídica ou algo que o valha para a regulação, ou perdão, para a inovação ou para a regulação da inovação. Nós não estamos querendo propor aqui, de forma pretensiosa, que nós temos uma teoria do direito na inovação. Nós temos menos do que isso, a ambição, e aí a ambição no sentido menos, enfim, pretensioso da palavra, no sentido menos arrogante da palavra, de inaugurar ou de participar da inauguração de uma agenda futura e coletiva e de longo prazo para que esse tipo de problema seja enfrentado. Então nós estamos trabalhando como categoria analítica com essa ideia de gargalos. Nós entendemos que gargalo à inovação, obstáculo à inovação, é um jeito pelo qual, é uma forma pela qual juristas podem se organizar melhor, mas também podem interagir melhor com pessoas que são de outras áreas das ciências humanas, das ciências exatas, como os engenheiros, como os economistas, como os sociólogos e cientistas políticos e outros profissionais, para enfrentar essa agenda comum. Então, o que nós estávamos tentando fazer é criar ferramentas analíticas ou heurísticas que pudessem nos pôr em condições de dialogar com pessoas das outras áreas do conhecimento que também têm interesse, e interesse há muito mais tempo do que nós, juristas, no campo da inovação, que pudessem nos ajudar a enfrentar aqueles eixos transversais, que pudessem nos ajudar a detectar quais são os arranjos institucionais que atravancam e eventuais casos mais bem-sucedidos de arranjos institucionais que são formas de destravar experiências originais e interessantes adotadas no Brasil ou em outras partes do mundo, que ajudaram a destravar ou deslanchar iniciativas vanguardistas ou interessantes no campo da inovação. Não é preciso inventar a roda ou reinventar a pólvora o tempo todo. Se você olhar para o que fizeram outros países com sistemas jurídicos mais próximos ou mais diferentes dos nossos, e pensar em formas de adaptar sem copiar ou sem fazer meros transplantes de normas ou de arranjos que funcionaram bem em outras partes, mas que não necessariamente funcionariam bem aqui, é possível olhar para que outras experiências também possam servir de exemplo, para além, evidentemente, de formas originais e de inovações que nós podemos criar nós mesmos no nosso próprio arcabouço jurídico a partir de soluções feitas em casa, por assim dizer. Então, apenas para reforçar esse ponto, muito do que nós fizemos agora tem a ver com a detecção desses gargalos. Falando num português mais coloquial, nós estamos tentando entender onde é que as coisas travam, onde é que as coisas ficam paradas, quais são os problemas mais salientes que impedem que a legislação que de resto o Brasil tem, e não é uma legislação simples, é uma legislação complexa, construída historicamente em camadas geológicas desde os anos, sobretudo dos anos 50, de forma mais robusta,
Ou seja, não é por falta de lei, não é por falta de instituições, não é por falta de instituições de fomento, não é por falta de um arcabouço jurídico existente e razoavelmente sofisticado que as coisas não deslancham na inovação no Brasil. É por falta de mecanismos consistentes de implementação. E esses mecanismos têm relação direta com isso que nós estamos chamando de gargalos e, portanto, nos pareceu que a forma mais tranchã, mais direta para enfrentar esses problemas jurídicos seria detectar esses gargalos e, num passo seguinte de pesquisa, encontrar meios de enfrentá-los a partir de um jeito mais propositivo, propondo mudanças na legislação, propondo mudanças nos diferentes níveis da legislação, seja no nível da regulamentação dos decretos, das normas infralegais, seja no nível das normas jurídicas stricto sensu, das leis ordinárias e tal. E não necessariamente, mas eventualmente também, se isso for o caso. Não nos pareceu por hora ser imperativo nada disso, que a gente mude a Constituição também. Nós estamos mais interessados no dia a dia da implementação, digamos assim, na cozinha da inovação no Estado brasileiro. Como é que a gente pode identificar no dia a dia de órgãos que procuram fazer inovação ou estimular a inovação junto com o setor privado, porque quem faz inovação mesmo é o empresário inovador schumpeteriano, não é o Estado, mas o Estado tem um papel importante nisso. Não houve país que criasse indústrias ou setores de vanguarda sem a retaguarda que o Estado fosse capaz de lidar de forma efetiva. Vou passar aqui, então, dito isso, ao meu colega Pedro, para que ele rapidamente, para a gente abrir logo para essa conversa que nos interessa muito ter com todos aqui e todas, para que ele fale um pouco sobre alguns desses gargalos, que é apenas um quadro de referência, alguns exemplos que a gente alcançou e que estão, de alguma forma, retratados no livro que a gente lança hoje. Sim. O Diogo já disse, mas é importante ressaltar que a ideia de reunir as preocupações de pesquisa em torno de gargalos não resume todas as contribuições que estão no livro, mas foi uma forma que a gente pensou de criar um diálogo das pesquisas em direito com os pesquisadores de outras áreas e apresentar a agenda em que, de modo geral, esse livro se insere. A ideia de gargalo, como o Diogo disse, deriva da discrepância que existe entre um objetivo de política pública e o contexto institucional em que empresas, universidades, ICTs, o próprio governo atua, e identificar quais são os pontos de entrave para a concretização desses objetivos de política pública pode ser uma forma transversal de os juristas dialogarem com outras áreas interessadas no tema da inovação. A gente identificou em outros trabalhos 4 principais gargalos em que são lentes ou recursos heurísticos para que pesquisas consigam se situar e criar um diálogo entre si do que pode ser aprimorado dentro da política de inovação. Eu vou tentar ser bastante breve para só exemplificar quais são os gargalos e que, de modo geral, os artigos presentes nesse livro pontuam também, que são... O primeiro deles é um gargalo de coordenação pública, que tem 2 principais pontos. O primeiro desses pontos é a dificuldade de sintonizar os esforços públicos do fomento à inovação. Então, o problema aqui não é tanto a existência de diversas instituições dentro da governança da inovação, mas o fato de essas instituições não operarem de modo articulado e coordenado. Os exemplos dentro disso no Brasil são diversos, né? Primeiro, a dificuldade de coordenar diferentes agências de fomento que têm competências que se sobrepõem e instrumentos muito parecidos, por vezes acabam competindo por clientes, projetos, etc. Isso é uma agenda para estudar como que foi a atuação da FINEP e do BNDES nos últimos anos, é uma agenda que está em aberto.
a dificuldade de garantir sintonia entre diferentes políticas estatais, então, política de comércio exterior e a política de inovação é um exemplo, mas há outros, inclusive dentro do livro, há pessoas que tentem discutir esse tipo de coordenação, e a dificuldade também de integrar a operação de instrumentos dentro de uma própria agência. O exemplo aqui é como integrar a operação do instrumento de crédito subsidiado e da subvenção econômica dentro da FINEP. Enquanto o crédito é operado em fluxo contínuo, a subvenção econômica é decidida a partir da estrutura de governança do FNDCT e, normalmente, com exceção do Inova Empresa e alguns outros programas, é operado a partir de editais competitivos. Então, não há possibilidade de combinar instrumentos. Isso é uma outra agenda que se abre. Mas ainda dentro da ideia de coordenação, de gargalos de coordenação pública, há uma dificuldade imensa entre os órgãos gestores e dos instrumentos de fomento e seus controladores. Há uma ausência de diálogo e entendimento entre essas duas instituições públicas, e os controladores, não é raro, têm sido excessivamente rígidos e baseados sua atuação em interpretações formalistas e restritivas da legislação. Isso, combinado com a ambivalência própria da legislação, tem criado um ambiente de insegurança jurídica que mina diversos esforços em torno da inovação. Então, essa é uma agenda que convida os juristas a tentarem compreender como que o direito tem atrapalhado iniciativas nesse campo. Os exemplos são diversos, no campo das compras públicas, das contratações de pesquisadores por empresas, das parcerias entre empresas e universidades, em relação à importação de insumos, equipamentos, materiais para pesquisa, a interpretação sobre incentivos fiscais da lei do bem, e a lista é gigantesca. Um segundo gargalo seria de sinergia público-privada, em que também são inúmeros gargalos desse tipo, e que há um primeiro, que é a de concepção da própria inovação e da política de inovação, que ainda é muito baseado numa concepção linear e não numa concepção sistêmica. Então, boa parte dos instrumentos e dos recursos ainda são direcionados às universidades e não às empresas. Mas há outros que têm fundo jurídico institucional, por exemplo, a viabilização de parceria público-privadas que sejam voltadas ao desenvolvimento de atividades inovativas. Aqui, nesse caso, há toda uma agenda de pesquisa jurídica sobre modelos contratuais que extrapola as interpretações tradicionais do direito administrativo sobre esse tema, incluindo no desenho desses contratos a questão de risco e incerteza, que o Diogo já mencionou anteriormente. As questões sobre desenho regulatório diante de novas tecnologias que criam novos mercados, destroem mercados que lidavam com o objeto, por exemplo, o caso do Uber, né, como regular essa nova tecnologia. Problemas sobre propriedade, quanto à propriedade intelectual, resultantes das atividades inovativas. Então, tem o problema da demora do registro de propriedade intelectual, as dificuldades de transferência de tecnologia de uso comercial, que esse último ponto foi atacado pela nova legislação. É uma agenda aberta para saber se ela vai ser suficiente ou não para esses gargalos. Um terceiro gargalo, que nós chamamos de um gargalo de aprendizado, de experimentação e inovação, é a dificuldade de desconstruir e de acumular um aprendizado a partir das experiências negativas e positivas do passado. E um ponto central é isso, que mais de um artigo do livro também toca, é a dificuldade de avaliar as políticas de inovação, o que tem sido a exceção. A regra ainda é uma atuação descontínua e um tipo de avaliação muito pontual. E esse é um ponto central para que as experiências do passado não se percam no tempo e a gente sempre tenha que começar do zero em política de inovação. Um último gargalo é o gargalo de seletividade, que, em poucas palavras, falta foco para a atuação do Estado, isso porque há uma enorme dificuldade de priorizar empresas do
que eu já me referi sobre o modelo linear de inovação e não o modelo sistêmico, mas também de priorizar os setores e as empresas mais inovadoras. Um ponto central é como os procedimentos para se acessar os recursos públicos têm sido interpretados por gestores, que também tem a ver com o que eu já disse, aliás, pelos controladores, e essa rigidez que inibe a seletividade por parte do Estado tem sido um problema central, porque os gestores frequentemente têm sido acusados de favorecimento ilícito, desvio de finalidade, excessiva discricionalidade na sua atuação. Isso também é uma agenda de pesquisa que o livro, de maneira geral, aborda. Um outro exemplo é o regime das encomendas tecnológicas das compras públicas, que foi também, de alguma maneira, alterado pela nova legislação de 2016, novo Marco Legal de Inovação. Resta agora saber como vão ser interpretados pelos controladores e pelo judiciário, que também é um outro ponto que se abre. Enfim, trata-se de uma agenda multidisciplinar e transversal, mas nem por isso menos jurídica, como o Diogo falou. E o livro tenta indicar um pouco o espírito que se espera de pesquisas nesse tema, que sejam pesquisas abertas ao diálogo entre diversas áreas, e somente assim é possível desenvolver o que o Diogo estava chamando de regime integrado da inovação. E nossa pretensão ao organizar esse livro é que essa agenda de investigações, que aqui foi apresentada de maneira bastante sumária, seja alimentada e renovada por futuras pesquisadores, pesquisadoras, que procurem contribuir para a compreensão dos obstáculos à inovação no país, a partir de uma perspectiva mais arejada, não restrita aos ramos tradicionais do direito, e de uma perspectiva mais empírica. Isso. Sim. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Eu só queria, antes de encerrar essa primeira apresentação, essa primeira parte, fazer um registro de agradecimento nominal às pessoas que escreveram nesse livro. Se vocês me permitem, eu vou ler uma lista de nomes só para que nós possamos efetivamente marcar a nossa gratidão aqui a José Eduardo Cassiolato, Helena Lastres, Glauco Arbix, Zil Miranda, Mário Sérgio Salerno, Antônio Márcio Boainin, Irineu de Souza, Lima Júnior, Solange Corder, André Tortato Hauen, Eduardo Pinho Pereira e Souza, Felipe Silveira Marques, Isabela Brode Lemos de Abreu, Luciana Xavier de Lemos Capanema, Vanessa Pinto Machado e Silva, Fábio Gomes dos Santos, Rafael Roberto Age Tonetti, Vitor Monteiro, Carlos Américo Pacheco, Maria Beatriz Machado Bonacelli, Natasha Pringler, Daniel Gama e Colombo, Carolina Mota Mourão, Fernando Menezes de Almeida, Maria Paula Dallari Bucci e também a editora Blucher, que com muita gentileza e competência editou esse livro, e, evidentemente, ao Instituto de Estudos Avançados e ao Observatório da Inovação e da Competitividade, que também colaboraram para que tudo isso aqui fosse possível. Eu queria apenas lembrar que esse evento está sendo transmitido pela internet. Nós estamos ao vivo no www.iea.usp.br/ao-vivo, e agora que nós vamos abrir aqui essa conversa, é possível receber perguntas por e-mail através do endereço iearesponde@usp.br. Queria, portanto, dar início então a uma sessão para que nós possamos, para quem tiver interesse, dialogar um pouco sobre essas ideias. Como frisou aqui o Pedro, e eu gostaria de enfatizar, isto é uma agenda que está muito longe de ter contornos teóricos definitivos e está muito longe de ser uma agenda que tenha sequer conseguido começar a resolver os problemas que ela própria aponta. É uma agenda que está, por hora, muito mais preocupada em mapear problemas em torno do conceito de gargalos e inaugurar ou ajudar nesse processo de inaugurar
pesquisas mais específicas, mais focadas, mais delimitadas, mais empíricas, mais aplicadas, para começar a deslindá-los. E eu gostaria de dizer que fazer isso num ambiente como o Instituto de Estudos Avançados e o Observatório da Inovação, que recentemente deu guarida à criação de um grupo de juristas como nós, que está interessado em enfrentar problemas desse tipo, é muito auspicioso e nos empolga, nos anima a seguir com essa agenda. Então, queria agradecer às pessoas que nos incentivam a isso, aqui no IEA, o professor Ari Plonsky, o professor Glauco, o professor Salerno, enfim, várias pessoas, a Cristiane, que está aqui, que nos ajudou a organizar tudo isso, mas a gente depois agradece mais uma vez no final a organização disso. Eu vou, Cristiane, posso abrir para a gente fazer aqui a nossa discussão? Tá bem. Obrigado, professor Ari. Exclusivos a coordenação da obra e a todo mundo que você mencionou que colaborou, é certamente importante, bem-vinda e oportuna também. Eu só posso realmente elogiar e chegou num momento muito oportuno, porque véspera de um fim de semana um pouco mais extenso, né? Então dá para consultar, se bem que, vamos dizer assim, o mote desse fim de semana extenso é finados, né? E eu não sei se esse é o tom que vocês um pouco colocaram, né? Da relação direito com inovação, um pouco esse tom um pouco mais do que solene, fúnebre quase, né? Então eu queria primeiro dizer que eu tenho uma visão um pouco mais otimista disso por um lado e mais preocupada de outro. Eu queria dizer o seguinte: eu entendo perfeitamente quando vocês usam o termo gargalos. Acho que é um jeito de enxergar, né? Barreiras para. O tema de certa maneira está na moda, né? Obstrução à justiça, obstrução urinária de presidente da República, obstruções de várias naturezas. E, portanto, o sonho que a gente tem é que a gente possa, como no caso mencionado, entrar num certo hospital e, depois de uma sedação em algumas horas, o paciente sai com aquilo resolvido. Eu queria dizer que eu tenho a impressão que, certamente, pelo conjunto das pessoas que estão presentes aqui, especialmente menciono só por uma relação afetiva de tantos anos, a professora Maria Paula Dallari, certamente vocês têm vamos dizer assim, de novo fazendo essa brincadeira médica, né? Vocês têm instrumentos cirúrgicos suficientes para bolar a forma adequada de remover esses gargalos, se é o caso. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: se isso é suficiente. Eu dou um exemplo concreto. O primeiro conjunto de gargalos que vocês colocaram é o gargalo de coordenação, certo? É isso, né? Sim. Eu estou totalmente de acordo que esse é um gargalo crítico para o país, ou seja, é uma questão crítica. Agora, a minha pergunta é se isso se deve a questões jurídicas ou outras. Eu dou um exemplo. Nos anos 80, se criou no Brasil um ente para coordenar exatamente não só dentro do Estado federal, mas com os componentes, vamos dizer assim, do sistema de inovação, privados, empresariais, científicos, etc., coordenar os esforços. Chama-se CCT, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Bem, então, existe, ninguém é contra, o presidente da República é o que preside, enfim, a composição é aquela que tem que ser. Quando você tem situações onde esse conselho, por razões diversas, fica anos sem ser convocado, é uma questão jurídica isso? Então, me parece que há outras dimensões, e vocês de fato colocaram, né, que vocês estão procurando abrir o leque e ver outros aspectos, e talvez esse tema tenha sido colocado no livro, eu não pude vê-lo ainda, mas eu queria só, vamos dizer assim, por um lado, como eu falei, uma visão mais otimista. Eu acho que há condições para aprimorar, mas certamente não vejo que
as questões jurídicas estrito sensu sejam o principal gargalo, é de outra natureza. Eu dou mais um exemplo agora, trazendo para mais perto. A gente teve uma experiência, já comentei num outro evento aqui, aliás, também te cumprimento pelo sabático, né, que você não comentou, mas temos orgulho de ter agora no programa de sabáticos nos estudos avançados, o professor Diogo, que recentemente ingressou e já está mostrando a que veio. Mas nós tivemos uma situação em que nós, depois de bater muito a cabeça para trabalhar com inovação, institutos de pesquisa da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, com questões justamente, ouvir alguns nãos no caminho, a gente entendeu que precisava entender por que os nãos vêm. E a gente chegou à seguinte conclusão. Em primeiro lugar, existe uma precariedade na formação das pessoas que estão nos espaços, né, respectivos, procuradorias jurídicas e etc., em campos que são conexos ao tema da inovação, que é um tema meio amplo e coisas do tipo. Mais especificamente, nos foi dito que no exame para entrar na PGE, esse tema não consta. Ou seja, se não consta, ou seja, o que nos foi dito, eu estou dizendo com clareza, né, e eu sei que está sendo gravado, nos foi dito por quem é do ramo, né, que existe uma falta de acolhida, às vezes não por falta de entendimento ou negativas, ou coisas do gênero, mas porque não havia preparo para isso. Então, o que a gente procura fazer, né, na formação, administração, engenharia, etc., vamos tentar resolver a questão. Então, foi-se conversar com o procurador-chefe do Estado de São Paulo, Elival, que mandou falar com a Cristina, e que indicou um jovem que esteve aqui no evento passado, Fábio Montes, e que se aproximou e que passou a ser um aliado enorme do processo de inovação. E ele é o que, junto às instâncias das respectivas secretarias, dizia, eu sou testemunha visual e auditiva, né? Mas pode, não pode. Então, quer dizer, você trazer as equipes, vamos dizer assim, supostamente do não, para o processo, no momento correto do processo, muda completamente. O arcabouço jurídico é o mesmo, nada mudou, simplesmente dando um tempo para a pessoa se aprofundar, entender e ter uma linguagem e uma ascensão também do ponto de vista das relações, né, que existem, e poder ser convincente, muda tudo. E, portanto, eu diria, por um lado, eu já vou terminar, por um lado, eu tenho uma visão preocupada com o tema, ou seja, mesmo que tivéssemos na sala cirúrgica jurídica o perfeito instrumental e tudo é feito, talvez o problema não seja resolvido. Mas, por outro lado, eu acho que, não sei se o livro, espero que trate, não só dos problemas, gargalos, mas também dos casos positivos. O TCU, por exemplo, criou o programa Inova TCU, justamente porque eles percebem que se eles julgarem as contas dos gestores públicos que vão apoiar programas de inovação em empresas nascentes, em que, nas palavras da pessoa responsável do TCU, a gente sabe da literatura e da prática que 75% vão embora. Se a gente for julgar a prestação de contas de um gestor público, uma gestora pública, dizendo que 75% do recurso que aplicou foi para o ralo, se a gente julgar como a gente julgaria se fosse prestação de contas de construção de estrada, a gente simplesmente vai matar a inovação. Então, estamos pensando o que fazer. Então, eu sou otimista porque há uma percepção da importância. De fato, colocar na Constituição, a emenda constitucional 85 foi importante, porque isso gera uma responsabilidade dos gestores públicos. Mas, então, eu tenho essa sensação mais doce, de que vocês não são o problema. Vocês podem melhorar, como todos nós podemos melhorar. Mas vocês não são o gargalo principal, e há um movimento de aprimoramento e uma enorme preocupação, porque não vai ser a sala cirúrgica jurídica apenas que vai resolver. José Carvalheiro, Observatório de Inovação e Competitividade do IEA. Mas, por razões que vão ficar claras na minha intervenção, eu também continuo ligado à Fundação Oswaldo Cruz,
o CDTS, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, onde nós temos um INCT do CNPq de inovação em doenças negligenciadas. Primeiro, o caráter macabro que o Ari identificou na apresentação de vocês, eu vou mexicanizar um pouco, porque hoje começa no México o Carnaval Macabro. Começa hoje e termina no dia 2. Quem já o assistiu sabe o que é. É um carnaval feito nos cemitérios de madrugada. As pessoas fantasiadas de caveira, botando a comida que o morto preferia, e no dia seguinte voltam lá, como o morto não comeu, eles, muita cachaça, muita tequila, muito, enfim. Vamos mexicanizar o caráter macabro da apresentação. As anotações que eu fiz aqui, se eu fosse tentar preenchê-las, eu saía daqui às 8 horas da noite. Então, eu vou apenas comentar que no gargalo de sinergia, o nosso CDTS, não é, que eu mencionei, da Fiocruz, é uma instituição nova, é a mais recente criada. São laboratórios multiusuário, que estarão ancorados em plataformas sofisticadas, plataforma, né, tecnológica de genômica, proteômica, bioinformática, um biotério de segurança, para serem colocados à disposição do setor público ou privado que queira produzir novos medicamentos ou vacinas e que teria ali à sua disposição uma estrutura extremamente sofisticada para os padrões brasileiros, não é? Para poder desenvolver inovações em produtos relacionados com a saúde. Portanto, eu não vou fazer nenhum dos comentários que eu anotei aqui, a não ser um, né? Como eu estou ligado aqui ao observatório e o nosso projeto NAP e o projeto apresentado ao CNPq implica na discussão na discussão das incertezas, não é? No INCT lá da Fiocruz, existe uma concepção conceitual desenvolvida pelo nosso coordenador, que é o Carlos Morel, junto com um americano, que faz uma análise do sistema global de inovação em saúde, introduzindo não as ideias de incertezas, mas as ideias de falhas. Falhas da ciência, falhas do mercado, falhas da saúde pública. Que na hora que a gente compara as ideias, não é, do Morel e deste americano das falhas, né, do sistema global de inovação em saúde, elas se aproximam muito das incertezas do que o nosso observatório aqui, na concepção do Mário Salerno, especialmente do Glauco Arbix, trabalham. Evidentemente, a questão de que a incerteza não tem uma probabilidade associada, ao contrário do risco que tem. Mas, enfim, eu estava propondo, faltaram recursos para implementar isto, um seminário conjunto, um ou dois, não é? Pelo menos dois, entre nós e a Fiocruz, para fazer uma transmissão conjunta da TV USP e do Canal Saúde da Fiocruz, não é? Para analisar conceitualmente essas questões. E agora eu vejo que o que vocês consideram aqui, evidentemente, é um tripé. Não é mais o nosso INCT da Fiocruz com o NAP aqui do Observatório, mas também, evidentemente, a questão dos gargalos, que tem tudo que ver, mergulhar conceitualmente nessa questão. Então, eu vou realmente me aproximar de vocês, não é? Já estou no Observatório de Inovação com o Mário Salerno, especialmente. Vamos nos aproximar para tentar fazer uma costura, não é? Eu já antecipei e convidei a presidente da Fiocruz para, no dia que a gente fizesse a inauguração desses seminários, ela estivesse lá no Canal Saúde, não é? Então, nós vamos tentar colocar aqui pelo menos o diretor do IEA, né? Talvez o reitor, que vai ser eleito hoje, né? Hoje foi indicado ontem, possivelmente o governador o indicará. Mas, enfim, fundamentalmente é isto, é uma proximidade. Vocês pensam na interdisciplinaridade, eu estou trabalhando muito mais a questão da transdisciplinaridade, num desenvolvimento recente que uma universidade da costa pacífica
dos Estados Unidos, no estado de Washington, está desenvolvendo saúde pública transdisciplinar, e quando considera a pesquisa em saúde pública transdisciplinar, inclui como uma disciplina adicional, além da epidemiologia, da clínica, etc., o direito, né? Porque não dá para você pensar políticas de saúde pública sem pensar no direito envolvido nesse. Ou seja, temos muito que conversar. Eu acho que vou fazer uma proposta preliminar, vou apresentar, evidentemente, primeiro ao Mário Salerno, para que depois a gente aprofunde. Bom, e nós temos já uma tradição aqui. Quando eu voltei do Rio, eu fiz já desde 4 anos atrás, eu tenho feito sucessivos seminários analisando a política de inovação em saúde. Inovação em política. Não é? E um dos nossos seminários, eu trouxe o Constantino Sakellarides, é um português, diretor da Escola de Saúde Pública de Lisboa, que era presidente da Associação Europeia de Saúde Pública, e que analisou Health Cluster Portugal, que é uma iniciativa de avançar pelo que a União Europeia está fazendo, que é avançar na linha da saúde em todas as políticas, que é exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Como é que eu posso introduzir razões de natureza de saúde para melhorar a vida e a saúde das pessoas em todas as políticas existentes. E que, evidentemente, envolve a questão do direito, que não há como você tentar trabalhar essas políticas sem... Enfim, temos tudo para prosseguir unidos e avançarmos e aprofundarmos essas ideias que eu tenho desenvolvido aqui, em particular na área da saúde, e que agora, evidentemente, vocês trazem com uma conceituação muito mais sólida. Né? E Carnaval Macabro mexicano. Bom dia a todos e todas que nos ouvem. Eu sou Maria Paula Dallari Bucci, professora da Faculdade de Direito, superintendente jurídica da USP, e tenho muita alegria de ter participado desse livro, por várias razões. O Diogo, com a modéstia que lhe é característica, acho que fez uma apresentação muito sóbria do livro, mas eu vou dar um pouco de confete onde ele não pôs, porque eu acho que é muito importante por várias razões. Quero saudar também os colegas de outras áreas que não as do direito, mas eu quero destacar o que representa o livro para o direito. E esse é um tema novo, é um tema que no Brasil, acho que antes da Lei de Inovação de 2004, era uma coisa quase que de amadores ou de apreciadores. E aí ele começa a ganhar uma estruturação. E quando a gente vê, do ponto de vista da economia, da academia, existir uma bibliografia de referência é uma coisa fundamental. É muito importante você ter... Quer dizer, tem sido produzidas coisas, obras, contribuições aqui e ali, mas você ter uma produção mais estruturada e que tenha essa gama, essa amplitude de visão, é uma contribuição muito importante. Por mais que a gente não queira se fechar numa comunidade do direito da inovação, e eu acho que procede essa cautela, por outro lado, você constituir uma comunidade epistêmica, um grupo de pessoas que fala a mesma língua, conhece o mesmo universo de problemas, isso é um caminho para validação da entrada desse tema, não só na academia, mas depois na formação das mentalidades. E aqui eu faço uma homenagem ao meu amigo, outro dia eu ouvi numa banca falar do corifeu, ao nosso corifeu da inovação aqui na USP, o professor caríssimo, querido professor Ari Plonsky, e vice-diretor do IEA, a quem eu também cumprimento nessa condição institucional. Acho que é muito importante o IEA, e é um papel muito próprio do IEA, exatamente ser o campo de experimentação e de levar mais adiante a fronteira do conhecimento. Então, eu dizia que ter uma comunidade epistêmica e ter uma bibliografia de referência é muito importante, porque não basta
ter os nossos, alguns companheiros bem intencionados na Procuradoria do Estado, na Procuradoria da USP, um ou outro que facilita, e aí eu acho que a palavra gargalo não é gratuita, é uma palavra bem empregada. Há gargalos de todo tipo. Quando a gente lembra da expressão Sistema U, a gente pensa quantos colegas desses estão no Tribunal de Contas da União, na Advocacia Geral da União, que está no Brasil inteiro, na Controladoria Geral da União e nos seus homólogos nos estados e municípios. Então é preciso criar uma mentalidade no direito e o conhecimento da abordagem de problemas. Não é à toa que o Pedro, a quem eu também cumprimento pelo apoio na organização, e aproveito para cumprimentar a Maria Carolina Foz, então não é à toa que ele faz referência ao direito administrativo, ao direito constitucional, agora com a emenda 85. Quais são as categorias que os nossos colegas do direito manejam? São essas. São essas que estão nos manuais, em que o aluno do direito ele teve 1 ano para se familiarizar, 2 anos, ele estudou o direito dos contratos a partir do direito civil. Então, ele não conhece exemplos, ele não tem vivência, ele não sabe que o risco é compatível com o direito administrativo, porque ele foi ensinado que não é, que o direito administrativo não lida com o risco. Então, constituir uma bibliografia de referência que é validada, e mais do que isso, que dialoga com problemas concretos. Então, além de estar lidando com problemas de fronteira, o próprio empreendedorismo, o financiamento, dialoga com problemas estabelecidos. Então, eu acho uma coisa interessante que o livro tenha um trabalho sobre direito do trabalho. Direito do trabalho vai dialogar com as pessoas que estão manejando as categorias do contrato de trabalho. Então, vai acrescentar incrementalmente um componente para que ele alargue a sua compreensão de categorias jurídicas tradicionais. Então, eu não sei se já cumprimentei pelo formato escolhido, acho que é outra inovação para ser festejada, um livro eletrônico, que é um livro que vai ser acessado, né? Então está na internet diretamente, o livro ficou muito bonito, está muito bem editado, a edição em papel também está muito boa. Eu comprei um livro, eu vou levar lá para a biblioteca da faculdade, embora seja acessível, acho que fica lá. Então, é muito, muito fácil de ser compartilhado, eu acho que ele pode ser usado como bibliografia rapidamente, né? E último registro que eu queria fazer é um registro pessoal. Eu tenho a alegria de ter, então, compartilhado com o Diogo o artigo sobre arranjos jurídico-institucionais, que é uma parceria que a gente está aí ensaiando faz muito tempo. Eu gostei muito do resultado do artigo. Também por provocação, acho que foi por provocação do Diogo, esse artigo foi numa versão inicial apresentado na Ampox, que era um esforço disso, ele é outra ilustração. Assim como a gente precisa quebrar a barreira com os nossos colegas da AGU, TCU, nós também precisávamos quebrar a barreira do lado de cá. Então, foi um esforço de fazer essa apresentação para a comunidade das ciências sociais, da ciência política, e eu acho que foi muito bem sucedido. O artigo, acho que despertou um outro olhar, existia uma resistência nessas áreas em relação ao direito, o que o direito vem fazer na área de políticas públicas, e depois disso, eu acho que houve uma boa vontade maior, no sentido de dizer que não são áreas que têm... Eu não tenho clareza se transdisciplinares, professores, ou se multidisciplinares, ou se interdisciplinares, mas certamente o direito que tem um código disciplinar muito fechado, que se você distrair um pouco, você vai cair em categorias que estão estabelecidas aí há dezenas, centenas, em alguns casos no direito civil, até há mais de centenas de anos. Então, para a gente conseguir romper essa barreira, é preciso ter muito esforço e persistência de criar as correspondências entre os códigos para cada uma dessas comunidades. Então, do meu ponto de vista, eu acho que esse artigo, que tem até como mote, numa das passagens, ele fala da importância da emenda 85, mas como a emenda 85 é um começo de conversa, como ela não vai resolver, e isso a comunidade fora do direito tinha um pouco de dificuldade de perceber. A comunidade fora do direito achava que agora que tem uma emenda constitucional 85, nossos problemas acabaram. E nós do direito, e aí, de novo, a imagem dos gargalos é ilustrativa, mostra que não, tem muito assunto ainda para ser enfrentado. Quando a gente pensa na cessão de espaços, quando a gente pensa no compartilhamento de pessoal, um professor, nós sabemos aqui na USP, um professor em tempo integral, dedicação exclusiva, quanto trabalho ele tem para poder participar de um projeto desse, se a participação é remunerada, isso envolve uma série de procedimentos. Então, tem aí gargalos para ser resolvidos,
Eu termino dizendo que eu tenho certeza que o livro é uma contribuição para estruturar melhor, seja essa comunidade, seja esse grupo, seja esse universo de conhecimento. Parabéns, Diogo, parabéns aos organizadores. Esqueci de parabenizá-los. Parabéns, Bom dia, parabéns aos organizadores, obrigado, sobretudo, por ter produzido essa obra, né? Eu acho que eu sou o mais jovem aqui, então eu acho que é nessa perspectiva, inclusive, que eu posso contribuir. Me formei em Direito no ano passado, na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas venho me dedicado mais à temática de empreendedorismo e, mais especialmente, nos últimos 2 anos, à inovação, a temática de universidade empreendedora, principalmente. E me fugi do direito muito por ver que, às vezes, o não na porta, né, ao invés do sim. Né? Então, fui para o mestrado em modelagem de sistemas complexos na IASH, em que estudo especialmente essa intersecção. No linguajar do direito, seriam os contratos de acordo de parceria, o que ninguém sabe o que é quando está operando isso tudo. Né? E vendo os exemplos de sucesso, por exemplo, o Embrapi, não teve nenhuma mudança jurídica estrutural para fazer isso, e ela é a menina dos olhos aí hoje na inovação. Né? Em contraposição à legislação do bem, por exemplo, com toda aquela problemática que tem, e eu venho como a dor, e essa que é a principal indagação, é que, me voltando mais para essa temática, comecei a descobrir, por exemplo, uma lei do bem, voltar mais para o olhar econômico da inovação de fato, que isso foge muito ao direito muitas vezes, à propriedade intelectual, e comecei a voltar para meus colegas de todas as faculdades de direito do Brasil e questioná-los sobre isso. E, cara, a primeira pergunta que eu faço quando eu encontro algum amigo de outra faculdade é: já ouviu falar na lei do bem? Nenhum respondeu que sim, até hoje. Então, isso vem me impressionando muito. Então, obviamente, a consequência que a gente vai ter é quando eu vi aqui no próprio IAL, Jorge Guimarães falando que o problema estaria nos procuradores de várias outras organizações. Então, falo também porque estava gravado. Então, inquietando muito com isso, e volto a essa pergunta, essa indagação, se um dos maiores gargalos, de fato, não seria a formação, inclusive nas nossas universidades, voltado para esse olhar, e por isso o agradecimento para essa obra que pode, de fato, contribuir com os estudantes aí, de forma geral. Daniel. Posso fazer uma última pergunta, Diogo? Bom, meu nome é Fábio, também sou um dos autores aqui, escrevi em coautoria com meu colega Vitor Monteiro, meu colega Rafael Tonetti. Queria fazer uma pergunta, queria ouvir principalmente a sua opinião, bem na linha do que a professora Maria Paula também falou, dessa questão de um regime, de uma integração dentro do direito voltado a essa perspectiva da inovação. E aí eu queria compartilhar uma sensibilidade e saber uma opinião sincera. Me parece que é um fluxo com dois eixos, que talvez a gente sente falta de ter uma ideia geral, um regime jurídico, uma estruturação conceitual que ajude a trabalhar com inovação, mas eu sinto também que há uma necessidade dentro das áreas jurídicas, aí pensando nas categorias tradicionais, de uma subrepresentação de certas categorias tradicionais ou uma inexistência de representação. Então, sei que eu estou trazendo bem para o nosso jogo aqui dos juristas essa pergunta, mas, por exemplo, eu vejo poucos trabalhos de direito comercial com uma perspectiva de inovação. Eu vejo muitos trabalhos de IPI. Eu vejo poucos trabalhos de direito administrativo. Eu vejo muitos trabalhos de direito econômico. Então, eu acredito que eu vejo poucos trabalhos de direito civil, por exemplo, que é fundamental. Não vejo trabalho de direito criminal. Talvez a gente tenha que fazer trabalho de direito criminal. Vejo o trabalho de direito de filosofia do direito. Direito criminal precisa participar dessa discussão, afinal. De alguma forma, a gente pode ter responsabilização no nível como decorrência das inovações. Então, talvez pensando nesse duplo fluxo de construir uma estruturação comum, também os professores compartilham, os professores sentem que falta chamar alguns dos nossos colegas ou fazer com que algumas áreas mais tradicionais do direito, ou até menos tradicionais, participem também desse debate? Só isso. Obrigado. E queria agradecer também, novamente, pela oportunidade e pela obra, que ficou realmente muito boa.
Tudo bem? Bom dia. Aproveitar a oportunidade. Meu nome é Vitor Monteiro. Estou fazendo doutorado na Faculdade de Direito. O tema vai discorrer um pouquinho sobre a noção da inovação no âmbito do sistema jurídico. Eu sou aqui pesquisador também do IEA, do Observatório, né, do IEA. E queria parabenizá-los, como a professora Maria Paula colocou, pela obra de referência. Também sou advogado na FINEP e a provocação de saída do trabalho de vocês, da ausência de uma referência, de uma ordem, de uma organização, muito embora o Estado brasileiro, do ponto de vista da nossa agência, fomente, gaste, acompanhe, é objeto de controle ao mesmo tempo, a gente não tinha nenhuma orientação no exercício do nosso dia a dia. E eu não tenho dúvida de que essa obra, ela não é a primeira, mas com certeza me parece inaugurar uma perspectiva de abordagem que Diogo, Pedro, Maria foram muito felizes em construir, que é uma abordagem com capacidade de ser multidisciplinar, com capacidade de fazer um diálogo em vários ramos do direito tradicionais, ou seja, consegue provocar uma agenda de futuro olhando a agenda de presente e respeitando a agenda de passado. Nesse contexto, agradecendo e parabenizando a oportunidade, parabenizando a vocês, agradecendo de poder fazer parte com os meus colegas dessa obra, queria colocar uma pergunta sobre a noção da coordenação. A gente, quando vai falar de política pública, é um mantra constante a ausência de coordenação do Estado brasileiro a conduzir as suas políticas. Então, a segunda agenda que aparece é a agenda de que existem sobreposições, existem antagonismos nas políticas. Afastando a noção da existência predatória da ausência de coordenação, realmente as políticas que são contrárias, mas trazendo um diálogo para a FINEP, por exemplo, e para o BNDES, por exemplo, atuando em inovação. Não seria essa agenda que as duas instituições públicas compartilham uma agenda positiva? Não haveria como a gente falar, talvez no ambiente nosso da inovação, que uma competição institucional com algumas e eventuais sobreposições é positiva, inclusive, para uma remodelagem constante dos programas que são operados pelas instituições? Então, como vocês tocaram nesse ponto, como um dos gargalos que conseguiu sair da obra, eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês. Se a competição, ou melhor, a coordenação competitiva e orientada, que é algo que a gente não costuma trabalhar como uma categoria, não seria talvez uma categoria para o Estado poder estimular a empresa a produzir a inovação? Bom, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado a todas e a todos que formularam questões e comentários muito interessantes, muito generosos conosco. Professor Ari, professor Cavalheiro, professora Maria Paula, Fábio, Vitor, Eduardo, Daniel. Questões realmente elaboradas, e o que eu quero fazer aqui é comentá-las, porque não são perguntas que pressupõem uma resposta trivial e simples do tipo sim ou não, e acho que todas elas compõem justamente o que nós estamos aqui chamando de uma agenda. Eu queria, enfim, depois eu passo para o Pedro, mas, professor Ari, eu estou inteiramente de acordo com a sua percepção, e acho que aí tem uma nuance importante, e em boa medida nós não soubemos lidar com ela, pelo menos não aqui nesse momento de apresentação, quando o senhor diz que não é exatamente um problema do direito, e, de fato, nem tudo é um problema do direito, e seria equivocado atribuir ao direito, a essa entidade transcendente, quase metafórica, do modo como a gente se referiu a ele, a responsabilidade por esses problemas ou gargalos todos. Entretanto, mesmo nos casos em que
não é exatamente um problema diretamente atribuível ao direito, é possível entender o papel dos juristas, por exemplo, no momento em que determinada reunião deveria acontecer, de determinado conselho, e deixa de acontecer. Isso pode ser analisado, não exclusivamente, não necessariamente dessa única maneira, mas também pode ser olhado como algo que diz respeito a algo que nós aqui, na falta de um jeito mais preciso de nos expressarmos, chamamos de um problema do direito. Isso eu quero fazer essa ressalva porque é também confuso e é também, em boa medida, problemático dizer que o direito cria gargalos ou que o direito é um problema ou um obstáculo, porque isso é um jeito muito abstrato e muito pouco esclarecedor, portanto, de se referir ao objeto a que a gente pretende, para o qual nós pretendemos olhar. Os juristas têm esse hábito de falar do direito como se fosse quase como uma entidade, como se a gente antropomorfizasse, né, o direito como se ele fosse uma pessoa que andasse por aí e fizesse coisas. Não é isso. Entretanto, quando a gente se refere aos papéis do direito, nós, no fundo, estamos dizendo algo sobre as leis, mas também sobre o modo como elas são implementadas e interpretadas, né? E isso tem relação também com a dimensão informal por trás dessas normas jurídicas, para além das normas que os juristas tecnicamente costumam chamar de normas de direito positivo, normas válidas e vigentes, e que são, portanto, normas de caráter mais formal. Então, quero dizer isso porque, de fato, numa perspectiva mais formal, nem tudo é jurídico, mas existe uma dimensão jurídica subjacente ao modo como certas coisas dão errado ou deixam de acontecer, e isso tem a ver com problemas de implementação nos quais existem facetas jurídicas importantes. Então, para voltar ao seu exemplo, talvez esteja faltando, eu não quero me arriscar a falar de algo que eu nunca estudei precisamente, mas talvez esteja faltando uma regra que diga que esse órgão precisa se reunir, né? E se essa regra for descumprida, eventualmente ela precisa ter uma consequência e tal, porque senão isso é um convite à inefetividade e à criação de instâncias decisórias que não se dão ao trabalho de enfrentar as suas missões institucionais. De qualquer modo, eu acho que o alerta do senhor, professor Ari, é muito importante, porque senão a gente entra nesse labirinto de falar do direito sem sequer explicitar ou explicar direito a que nós estamos nos referindo e cair nessa armadilha de antropomorfizá-lo como se ele fosse um ator ou uma entidade com carne e osso, quando na verdade é um fenômeno complexo feito de pessoas e de normas, mas também de instituições e pessoas que operam essas normas num certo contexto cultural e de informalidade. Isso não é desprezível, isso é parte da própria noção mais alargada do que nós chamamos de direito, e acho que isso nos leva a uma discussão importante sobre como essas instituições funcionam para além das normas que as estruturam, né? Se a gente não for capaz de observar isso, e para isso talvez seja necessário conhecer métodos das ciências sociais que, de novo, nós juristas não conhecemos e para os quais nós não temos preparo, a gente pode perder um pedaço importante da fotografia, um pedaço importante do nosso objeto. O seu alerta, portanto, vale como uma importante bandeira vermelha que o senhor levanta aqui para que nós tomemos cuidado com essas simplificações e com esse jeito, por vezes, um pouco simplista de referir ao arcabouço jurídico como se fosse uma coisa monolítica. Não é, mas ainda assim, no campo da implementação, existem nuances jurídicas importantes e a gente vai tentar dar atenção para tudo isso, sem dúvida, nesse projeto coletivo. Professor Cavalheiro, muito obrigado pela sua gentileza, pelas suas considerações. Temos total interesse em estreitar esses laços e trabalhar com o senhor no campo da saúde. Me parece que tem uma certa convergência no novo grupo aqui de juristas do Observatório da Inovação em torno do problema da inovação na saúde. Eu acho que tem aí um manancial e uma promessa, uma perspectiva muito boa de trabalho para que nós possamos enfrentar questões e dialogar com essa literatura. O senhor se referiu a esse autor Morel, diferentes
autores que estão mais no campo da saúde, que poderiam certamente agregar coisas muito importantes para nós aqui. Eu estou indo um pouco rápido, porque muitas dessas questões eu não saberia elaborar e não quero, enfim, pretensiosamente querer resolver como se eu fosse aqui um oráculo. São questões efetivamente muito difíceis. E também quero dar um pouco de oportunidade aqui para o Pedro dar as respostas e considerações dele, e a gente, se for o tempo, se for o caso, mais uma rodada de conversa. Maria Paula, sua gentileza é muito grande. Obrigado. Eu quero só dizer mais uma vez que foi um prazer trabalhar contigo nesse artigo. Eu tenho muito orgulho da gente ter feito isso juntos. Obrigado por ter mencionado isso. E juntando um pouco das suas considerações com algo que disse o Fábio ali atrás sobre se nós estamos falando de uma coisa mais geral ou se também é preciso, numa chave de interpretação ou de discussão dupla, falar das especificidades das áreas tradicionais. Eu acho que isso tem bastante a ver com a reflexão da professora Maria Paula. Eu acho que também tem um samba, por assim dizer, informalmente, muito bom para a gente pensar em fazer aqui. Eu queria dizer o seguinte: eu acho que sim, eu acho que nós aqui do lado de cá, ao dizer algo como um regime jurídico, também temos que tomar cuidado, porque nós não podemos fetichizar isso, certo? Nós não vamos criar uma área nova, isso não pode ser um objetivo em si, e eu acho que, para nós, talvez seja mais pertinente, mais válido fazer pesquisas que nós queiramos fazer nesses campos, do que propriamente querer fazer a teoria da pesquisa no campo do direito da inovação. É importante teorizar, evidentemente, mas talvez seja tão importante quanto, ou eventualmente até mais, neste primeiro momento, seja mais importante fazer e pôr a mão na massa do que criar mecanismos autorreferenciais sobre como fazer e ficar girando em falso numa agenda estritamente teórica, que não tem lastro em investigações mais focadas e mais empíricas. Então, eu só queria fazer essa ressalva de que pensar num regime integrado da inovação e do direito da inovação significa, sobretudo, pelo menos na forma como eu enxergo, pôr a mão na massa e fazer essas áreas mais específicas e tradicionais ou menos tradicionais do direito se aproximarem da inovação. E isso significa, em termos muito práticos e pragmáticos, procurar essas pessoas e engatar, e engajar com elas pesquisas e iniciativas de investigação que, ao longo do caminho, façam com que novos métodos e considerações e conclusões teóricas surjam, e não o contrário, ou seja, não ficar necessariamente partindo de grandes considerações e elucubrações abstratas e teóricas para, lá pela página final do que quer que seja, fazer ali uma incursão pontual, empírica, em algo que em si é o objeto do que deveria ser aquele estudo. Ou seja, temos que tomar um cuidado, porque não basta ter grandes categorias analíticas, classificações, taxonomias, porque isso pode ser um grande risco de fetichização desse debate. A gente tem que tomar cuidado com isso, e eu acho que, nesse sentido, algo que você me disse me fez pensar que isso é uma cautela importante. E, de fato, não é só regime geral ou ideias gerais ou transversais que estão em jogo. A gente precisa também olhar para essas áreas subrepresentadas ou pouco engajadas nesse debate. Sobre o que o Daniel falou, eu agradeço a sua gentileza, Daniel. Eu vejo que é muito importante ter jovens como você, não tão jovem, né? Você já se formou e tudo, mas que bom que alguém como você está interessado em trabalhar com esse campo e resolveu sair do direito, foi para a EASH, que é um polo importante de política pública na Universidade de São Paulo, e a gente quer conversar com você, a gente quer interagir, quer que você nos conte com mais calma em algum momento o que é que você está fazendo para a gente tentar, nesse tipo de identidade, pensar em coisas que nós possamos fazer, considerando que essa discussão toda não se encerra aqui, que nós temos
grupos de trabalho se organizando no Observatório da Inovação, esteja convidado a estar mais perto da gente, para a gente poder dar seguimento a isso. Sobre o que o Vitor disse, eu acho que precisaria olhar, eu não sou um especialista nem em FINEP, nem em BNDES, e tampouco sou um especialista em teorias de competição e cooperação entre instituições. Eu sei que isso é um tema importante para quem estuda instituições, e eu acho que pode haver um certo ganho num certo nível de competição institucional, mas eu acho que quando você está construindo os arcabouços e definindo a política e construindo as bases de uma política pública de inovação, do ponto de vista da implementação, sobretudo, porque do ponto de vista da existência dos procedimentos, das normas, das instituições, ela é existente, eu acho que a cooperação ajuda mais do que a competição. E a definição de tarefas mais adequadas, sem sobreposição, sem disputa e sem lacuna, é melhor do que... Eu acho que quando você tem países ou sociedades nas quais as instituições são muito avançadas e maduras, a competição pode ser boa. Eu acho que quando você está construindo os arcabouços e tentando botar, digamos assim, de um jeito meio vulgar, a lei para funcionar, a lei para rodar, não é tão bom ter competição. Eu acho que competição pode ser predatória para os dois. E eu não acho que o exemplo do BNDES e da FINEP seja um exemplo de descoordenação tão relevante quanto já foi. Até onde eu saiba, esse diálogo se estreitou, né, e acho que algumas arestas podem ter surgido, mas existem exemplos muito mais relevantes e muito mais problemáticos de descoordenação ou de reduzido ou insuficiente diálogo institucional do que este exemplo, que já foi muito mais agravado no passado, até onde eu saiba. De qualquer modo, abstraindo esse exemplo específico, eu acho que tendo a achar que coordenação é melhor. Né? Pensa, por exemplo, para fazer um paralelo pouco pertinente, mas só para pegar o teu ponto. Veja o que nós estamos vendo aí no campo que não tem nada a ver com a inovação, pelo menos nada diretamente, dos acordos de leniência. A disputa é muito pior do que a cooperação. Né? A competição é horrível. A insegurança jurídica aumentou e não diminuiu. Eu sei que não é a mesma coisa, são exemplos diferentes e tudo mais, mas para mim esse é um exemplo de que a competição é ruim. O TCU disputando com a AGU, com quem quer que seja, né? Com diferentes instâncias para fazer acordo de leniência, com a CGU, isso é ruim. Né? Então, eu acho que é melhor ter cooperação, pelo menos uma resposta intuitiva. Passar para o Pedro. Eu gostaria também de agradecer as considerações. Achei todas muito interessantes também. Eu acho que o Diogo respondeu bem. E gostaria só de fazer 2 comentários sobre o que o professor Ari e o que o Vitor disseram sobre coordenação. Eu acho que eu também estou de acordo com o professor Ari, a questão não é só do direito, um problema não é só jurídico quando se trata de coordenação, sempre tem um problema político, primeiro de ter vontade política de querer coordenar ministérios, agências de fomento, etc. Mas muitas vezes o problema é também jurídico. No caso do CCT, que o senhor citou, havia um problema de desenho institucional, se você pensar que o CCT não operava um orçamento, por exemplo, então não tinha capacidade de, depois das reuniões, alocar recursos. Então, acabava depois das reuniões, eram só cartas de princípios, e aí o presidente e cada ministério ia decidir como fazer, se ia acatar ou não a decisão. Ainda quando as reuniões aconteciam, né? Muitas vezes elas não aconteciam. Há outros exemplos, né? A BDI, que foi construída como um serviço social autônomo, que também foi desenhada para coordenar a política de inovação e depois, pelo seu desenho institucional, não conseguiu fazer. Enfim, os exemplos são muitos e que mostram que não é trivial também qual a escolha de desenho jurídico institucional. Por isso que os juristas não são os únicos responsáveis por fazer isso acontecer, mas são um dos responsáveis. E treinar essas pessoas é um desafio que não acontece de maneira automática, ainda mais como eles são formados hoje. Né? Sim, acho que tem a ver isso.
Por isso que a noção de gargalos ela ajuda, porque as pessoas passam a ser formadas a partir dos problemas concretos, e aí não só a partir de áreas específicas ou ramos específicos do direito, ainda que eles sejam importantes para se refletir a partir dos princípios próprios de cada um dos ramos. Então. E sobre o que o Vitor falou, sobre coordenação competitiva, ser uma questão positiva, eu acho que existe esse debate na literatura, né, sobre se, em alguns casos, a sobreposição de ação de agências de fomentos pode ser competitiva, porque alguma empresa ou projetos que não encontrem recursos em uma instituição, mas podem encontrar em outras instituições, e isso pode ser, de maneira geral, pode ser positivo para o sistema. Mas, no caso brasileiro, isso ainda é exceção. Esse tipo, a competição que existe, normalmente é predatória. Então, são agências de fomento operando na mesma área, com os mesmos programas e atuando com programas em paralelo. Não existe diálogo. Claro que os diálogos têm estreitado, se for pensar no exemplo do BNDES da FINEP, mas ainda são poucos. Eu acho que esse é um tema para se refletir, não tem uma resposta definitiva também sobre isso. Talvez a gente possa encerrar, ou então, se houver mais alguma, por favor. Bom dia a todos. Diogo, Pedro, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tá? Meu nome é Elton, eu sou empresário, tenho uma startup, estou criando meu negócio, e não venho do mundo acadêmico, também não sou jurista. Meu trabalho é tecnológico, né? Desenvolvo propulsores mecânicos. Eu trabalhei na indústria química, trabalhei muito na indústria petroquímica também, como consultor, e indústria mecânica. Toda a minha vida foi estudar o ciclo de vida de produtos, implementar sistemas produtivos, né, e mobilizar esforço capacitado. Pode ser, às vezes, não dentro da indústria, não como funcionário, mas como consultor. Em outros momentos, equipes multidisciplinares podiam estar em outros lugares do mundo, né, fazer um esforço, uma cooperação tecnológica mesmo para desenvolver um produto, um processo. Por que eu estou aqui hoje? Eu faço parte hoje do Centro de Inovação da FATEC, São Paulo, né? Chama-se Center, é uma iniciativa do Centro Paula Souza, desenvolveu esses centros de inovação nas faculdades do Estado, e foi o centro de inovação que acolheu o meu negócio, a minha startup. Quando eu comecei a estudar o meu produto e tendo essa experiência profissional que eu contei para vocês, comecei a estudar o meu produto e comecei a fazer, não só no roadmap de ciclo de vida do produto, mas também do negócio, que nasceu do depósito de uma patente, que tem um ciclo de vida curto, 20 anos. Né? Embora a gente ainda tenha a perspectiva de fazer novos depósitos, esse ciclo de vida tende a ser finito, limitado. Então eu falei, a gente tem que pensar mesmo em fabricação, tem que desenvolver o produto, desenvolver essa tecnologia que é nova, implementar um produto, quer dizer, fazer a incursão dele no mercado, que pode não ser feita por nós, mas nós temos que pensar também em construir uma indústria, em produzir propulsores mecânicos. Motores, bombas, compressores, tá? Para simplificar a linguagem. Qual que é o maior desafio que a gente tem? Todo investimento planejado para o projeto, ele dobra quando eu tento atender os requisitos legais, regulatórios. O maior problema que eu vejo nesses desafios são os paradoxos, as contradições morais, mesmo, aquelas que estão na lei, contradições lógicas de requisitos legais que você estuda quando você tenta licenciar uma sala de teste de motores junto à CETESB e tenta atender requisitos do Ministério do Trabalho e Emprego, porque essa sala de teste vai ter operadores, vai ter pessoas ali em volta. Existem muitas contradições, e são contradições morais e contradições lógicas. Né? Numa das perguntas que eu fiz ao Instituto de Pesos e Medidas, quando fui homologar, estou tentando homologar um equipamento de medição, ele não especificava o valor, ele dizia que você tinha que fazer a verificação quanto antes. Eu mandei um e-mail, o que significa esse quanto antes? Ele me respondeu, quer dizer, 30 dias, 60 dias após a montagem, após a verificação de calibração? Ele disse o seguinte,
na resposta o mais rápido possível. Não tem um parâmetro, né? A verdade é essa. Para mim, ficou uma coisa que não foi preparada, não foi estudada tecnicamente, né? E esse, para mim, tem sido os maiores desafios. Primeiro, o custo, né? Eu dobro o valor do investimento, praticamente, e chega a 1,2, para vocês terem uma ideia. Segundo, esses problemas regulatórios. Eu tenho vários paradoxos no Código Moral que... Paradoxo, eu falo antinomia, naquele específico, que é contradição lógica, né? Você diz que eu tenho que fazer uma coisa, e quando eu tento fazer essa coisa, a outra lei, o outro código diz que eu tenho que fazer de outra forma. Quer dizer, eu não consigo. Se eu for atender mesmo, eu não consigo. O que nós temos hoje, no nosso roadmap, é uma análise de risco, um item da análise de risco, onde nós assumimos riscos por não atender requisitos regulatórios. E passivo. Né? Quer dizer, isso vai para a minha conta de passivo, lá na frente. Tá? Então, esses são os dois principais problemas que eu vejo. Né? Eu vi que eu peguei o livro e dei uma olhada no ciclo do investimento, né? Como acontece o retorno do investimento. Eu tenho estimado esse prazo para o meu negócio. Gira em torno de 8 anos. Então, eu fui atrás de fomento. Procurei fomento, investidores, estou trabalhando bastante nisso. Todas as empresas que se dispuseram até agora a investir, licenciar patente, pagar royalties, financiar minha equipe, porque a equipe administrativa hoje, como eu estou entrando com um projeto no PIP, FAPESP, são 2 na verdade, a FAPESP não financia a equipe administrativa. Eu preciso de gestor de projetos, eu preciso de gestor de PI, de propriedade industrial, eu tenho uma curadoria, eu tenho um projeto de curadoria de propriedade industrial, eu tenho uma equipe de back-office pesada, e a FAPESP, os fomentos não financiam essas pessoas. Eu procuro mesmo financiamento privado. As únicas empresas que se dispuseram até agora são multinacionais alemãs. Né? Quer dizer, também não encontrei no mercado brasileiro quem assumisse o risco. Nem para montar o escritório de projetos, que eu procurei Fundação de Apoio à Tecnologia, 2 que nós procuramos se recusaram a ler o contrato, eles não conseguiram formatar um contrato conosco. Por causa do risco que eles enxergam por ter gente da minha equipe, pesquisadores, trabalhando dentro da instituição deles, risco trabalhista, consequências do projeto de pesquisa, se ele não atingir a meta, enfim. Então, por que eu vim aqui hoje, na verdade, quando eu vi o anúncio? Eu conversei com um coordenador do e-Center, né, da FATEC, falei, pô, isso aqui vai ser muito legal. E falei para ele, esse aqui é o nosso maior desafio. Né? O meu negócio, na verdade, o desafio não é inovação, a gente apresenta projeto em 10 dias, para resolver problemas técnicos. Nosso maior desafio hoje são esses 2. Regulatório, investimento, principalmente da equipe administrativa. O melhor profissional que eu tenho hoje na minha equipe é um gestor de projetos. Ele é apoio institucional e administrativo, né, do ponto de vista das pesquisas. Ele não entra no financiamento da pesquisa. Bom, eu vim por isso hoje, porque esse é o grande problema. E eu vim em busca de uma perspectiva. Todos os meus objetivos nascem de perspectivas, normalmente. Né? Eu vim em busca de uma perspectiva, porque eu realmente não vejo um horizonte. A gente está quase mudando para a Alemanha, literalmente. Desenvolver a tecnologia nacional, a gente ia ter tudo para ter a primeira fábrica de motores nacional, com tecnologia nacional. Provavelmente isso vai acontecer fora do país, por causa desses desafios regulatórios, desses problemas de ciclo de investimento, do retorno, né? Que isso tem que dar, tecnológico e de crescimento da equipe. Então, primeiro, parabéns. Tá. Segundo, muito obrigado. Terceiro, será que eu tenho perspectiva? É a voz do empresário. Puxa vida, olha, Elton, obrigado. Esse teu depoimento, para nós que estamos na academia e tal, é muito valioso, porque em um breve relato você nos contou de tantos empecilhos e tantos sufocos, né, que você tem vivido, e fez questão de ressaltar que eles têm muito mais natureza burocrática, regulatória, do que propriamente técnica. Né? Você não tem problemas tão graves para resolver do ponto de vista dos teus propulsores e motores quanto os problemas que você narrou aqui como sendo os verdadeiros entraves para a sua atividade. Então, isso eu só posso te dizer como alguém que precisa beber em fontes como essa, porque isso é o material empírico do qual a gente necessita ou depende para fazer
esses trabalhos que a gente quer fazer aqui, eu gostaria de poder conversar com calma com você e entender em algum momento, se você topasse, a gente podia até marcar uma... Enfim, porque a tua empresa pode ser um laboratório muito importante para nós entendermos e integrarmos e compreendermos melhor quais são esses empecilhos na ponta. Porque se a tua empresa for para a Alemanha, né, eu acho que isso vai ser uma derrota para o nosso país, não tenho a menor dúvida. Né? Para o país, para os financiadores da inovação, para os fomentadores da inovação, para quem estuda a inovação, para os juristas que estão olhando para a inovação, vai ser uma derrota. Então, eu só posso te agradecer pela essa narrativa que você trouxe e dizer que ela nos oferece a oportunidade de puxar um fio da meada e um fio do novelo para a gente entender melhor, e sem sermos advogados que vão te prestar consultoria jurídica, nós não temos esse chapéu, mas a gente queria entender, né, melhor o que é que te aflige, porque isso é da nossa agenda, e se a gente puder extrapolar isso para empresas parecidas com a tua, ou empresas que não estão no mesmo setor, mas que enfrentam problemas semelhantes, isso vai ser muito rico e valioso para nós. Então eu agradeço que você veio aqui contar essa história e espero poder continuar esse diálogo com você, porque, como eu disse, o teu caso é ilustrativo de todas essas questões que a gente fica teorizando aqui, né, ao mesmo tempo agora atravancando a vida de um empreendedor. A gente quer poder pôr a mão nessa massa. Obrigado, vamos conversar. Obrigado, valeu. Eu vou, em função da hora, eu queria fazer um encerramento, se vocês me permitem, mas eu preciso agradecer a gentileza do Instituto de Estudos Avançados, que nos recebeu hoje nesse lançamento. Eu quero agradecer a Sandra Cedini e a Fernanda Rezende, da área de comunicação, ao Aziz Salem, que está ali. Aziz, obrigado no vídeo. A Raimunda Rodrigues dos Santos na Copa, a Maria Leonor Calazans, que estava aqui tirando fotos, ao Mauro Beleza, que é jornalista aqui do IEA, a Cristiane. Obrigado, Cristiane, pela sua atenção conosco. Prazer te conhecer. Estou super animado de estar aqui no ano que vem como professor em sabático do IEA. E, mais do que tudo, e com igual gratidão a essas pessoas que eu já mencionei, quero agradecer também às pessoas que estão aqui presentes, aos autores, ao professor Ari Plonsky, que representa institucionalmente o IEA, as autoras que estão aqui conosco. Eu vi que a Natasha chegou. Obrigado que você veio aqui, Natasha, outra autora desse livro. As pessoas que não estão aqui no livro, mas que vieram gentilmente estar presentes. Eduardo, obrigado pela tua presença. Eu quero também estreitar a conversa com você, com a tua agenda e o teu grupo de pesquisa no Mackenzie. Obrigado pela tua gentileza de vir aqui. Mais uma vez, um imenso obrigado, um bom dia a todos, e que a gente possa continuar essa conversa e que nós possamos juntos apresentar para as pessoas que nos apoiam resultados de pesquisa mais avançados e mais efetivos para mudar essa realidade daqui para frente. Muito obrigado, gente.